Vai falar também, bebê? Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal Japão em Família. E esse é o segundo vídeo que nós estamos gravando, falando da nossa vida aqui no Japão e falando das nossas experiências, né? Então pessoal, para vocês que não viram o primeiro vídeo, nós estamos compartilhando a nossa experiência de Japão e contando, né, um pouco daquilo que nós vivemos aqui no Japão, vivenciamos aqui no Japão. E nesse vídeo nós abordaremos outros tipos de temas relacionados à vida em família fora do Brasil, né? Porque muitas pessoas perguntam, né, como sair do Brasil em família, né? Como é que é a dificuldade de ter filhos fora do Brasil. No primeiro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo e quiser acompanhar, vamos colocar aqui nos cards. Você acompanha também o primeiro vídeo, analisa lá, comenta. E deixando bem claro, pessoal, que essa é a nossa experiência, né, de vivência aqui no Japão. E eu também acompanhamos pessoas que moram em outros países, Estados Unidos, Portugal. E sabemos também que as dificuldades são grandes, né, de morar num país estrangeiro, se adaptar, de ter filhos nesse país. Então, queremos compartilhar com vocês o nosso lado, né, a nossa vivência. O primeiro tópico que queremos compartilhar com vocês é salário. Porque quando você pensa em sair do Brasil, você pensa primeiro no dinheiro que está envolvido, né, em todo esse processo para que você tenha uma vida bem melhor, né, que você vive no Brasil. O salário aqui no Japão, atualmente, não é um salário muito alto, mas devido às horas extras. Porque no passado, você poderia fazer quantas horas extras fosse necessário, então o salário médio era bem mais alto, né? Os impostos também no passado, você como estrangeiro aqui no Japão, você não precisava pagar todos, contribuía pouco e ainda recebia um salário bem mais alto. Hoje em dia já mudou, depois da crise, muitas leis foram criadas e hoje tem um limite médio para você fazer horas extras. Então o teu salário base caiu bastante. Para aqueles que querem vir com família para o Japão e querem juntar dinheiro para voltar para o Brasil, acredito que não compensa mais. Você não consegue mais juntar um dinheiro que seja atrativo para você voltar para o Brasil. Como eu falei no vídeo anterior, né, muitas das vezes era obrigatório fazer horas extras. Dependendo da fábrica que você entrasse, você era obrigado. Mas hoje em dia o salário aumentou por hora, devido também à inflação e as novas leis, né, que hoje o Japão implementou em relação ao trabalho. E hoje em dia, aqui no Japão, não se trabalha tanto como no passado. Você tem um limite de horas extras para fazer. E com isso, o seu salário cai bastante. E também hoje em dia os impostos aumentaram mais, né? No passado os impostos eram mais baixos. Para nós estrangeiros, os impostos eram até quase nada, porque não precisávamos pagar muitas contas aqui, né? Muitos impostos não eram cobrados da gente. Hoje em dia os impostos são cobrados de todos que vêm trabalhar aqui no Japão. Hoje em dia também o salário hora masculino e feminino estão se aproximando, né? Mas o salário de mulher no Japão sempre é mais baixo que o do homem, né? Isso é um problema de um país como o Japão, que é um país machista, né? Aqui dificilmente você vai encontrar uma mulher no topo de alguma empresa. Isso aí é muito raro acontecer. Se você também tem essa esperança, né, de você ter uma filha e aqui no Japão ela crescer, um país como o Japão não dá esse crédito, né, às mulheres no nível profissional, né? Mas claro que tem mulheres aqui que ocupam cargos altos, mas nunca acima dos homens, né? Nunca lá no topo, né? Voltando ao salário, o salário feminino no passado era em torno de 800 a 950 ienes por hora. E o masculino era em torno de 1.200 a 1.300, né, por hora.
Hoje o salário aumentou um pouco para homem, né? Está em torno de 1.300, 1.400. E de mulher também aumentou um pouco, está em torno de 1.000 ienes, né? Isso convertendo em dólar, fica em torno de 1.300, dá em torno de 12 dólares por hora. E para mulher, né, convertendo, dá em torno de 9 dólares, né, por hora. Se você está no Brasil e está vendo esse vídeo e pensa em vir embora para o exterior, você tem carreira e você acha que você vai trabalhar na sua profissão, isso eu quero te alertar, porque isso é muito difícil fora do Brasil. Se você sair com esse emprego já do Brasil, eu acredito que é mais fácil. Mas se você sair do Brasil pensando que vai conseguir trabalhar na sua profissão, exercer fora do Brasil, é um pouco mais complicado, né? Então, se você tem carreira e pensa em sair, acredito que você tem que repensar. Geralmente, quando você chega num país estrangeiro, como um país de primeiro mundo, você precisa se adaptar, precisa entender como é que é a cultura, ver como é que faz para você se legalizar. Isso tudo aí leva tempo, né? E nesse tempo que você está fazendo esse processo, você vai ter que estar trabalhando em alguma coisa que não é da sua área. E geralmente os serviços, eu tiro como experiência, quando eu cheguei aqui no Japão, eu nunca tinha trabalhado em fábrica, né? Embora na minha família tenha um contato bem próximo de fábrica, mas eu nunca nem visitei uma fábrica em funcionamento. Quando eu cheguei aqui no Japão, o meu primeiro dia de trabalho, meu primeiro mês de trabalho, eu posso dizer que foram meses assim intermináveis, parece uma cadeia, né? Eu não frequentei uma cadeia, mas é como se estivesse numa prisão cumprindo uma pena, né? Porque você precisa aprender um serviço novo, você não tem habilidade, o seu corpo dói, todo o seu corpo você sente o peso do trabalho, né? Aquela responsabilidade ali, você muitas das vezes não sabe o idioma, como aqui no Japão, você não sabe ler, você não sabe escrever, você tem que entender o seu chefe. E nessas fábricas, geralmente tem brasileiros que te ajudam, né? Na tradução, mas são momentos difíceis que você vai passar. Isso tanto para homem quanto para mulher. Até a adaptação leva bastante tempo no trabalho. Você fala, talvez você pense, aqui no Brasil eu faço esforço, eu trabalho em serviço pesado, mas não é a mesma coisa, né? A responsabilidade aqui é muito maior e isso tudo pesa no dia a dia do trabalho. É um estresse muito elevado. E para você seguir sua carreira, né? Aqui no Japão, por exemplo, você é dentista, pediatra, às vezes que professor, você tem que ter domínio da língua japonesa, né? Para você seguir carreira aqui no Japão. E você também tem que ter os contatos, tudo. Então é um pouquinho mais difícil, né? Você tá entrando numa área, trabalhando na área que você trabalhava no Brasil, por exemplo. Mas nada é impossível, né? Se você se esforçar, claro que você consegue. Mas a princípio todo mundo vai para as fábricas inicialmente, né? Ao chegar no Japão, eles vão para as fábricas para começar a trabalhar. E algumas pessoas perguntaram em relação a como fazer para ir para o Japão. Eu acho que o Japão é um dos países mais difíceis, se você não tiver descendência japonesa, de entrar. Você que não tem descendência, igual uma pessoa me perguntou, né, que o marido é pedreiro, né, que trabalha como pedreiro e querem sair do Brasil. Se você não tem a descendência, é muito difícil você entrar. E nessa área de construção, a construção aqui no Japão é bem diferente do que a do Brasil e de outros países. Porque aqui a parte de construção, como essa casa aqui, ela tem um sistema de antiterremoto, ela tem toda uma forma de se construir diferente. Por causa dos desastres, né? Por causa dos tufões, por causa dos terremotos. Então a casa aqui tem
tem que ser construída diferente. Então, uma pessoa que é pedreiro, trabalha em mestre de obra, alguma coisa, engenharia civil no Brasil, talvez aqui no Japão não consiga se encaixar, trabalhar, né? Mas se você tem descendência e quiser entrar nessa área de construção aqui, você já tendo experiência do Brasil, com certeza você vai conseguir, né? Mas agora, se você não tem descendência nenhuma e quer um visto para isso, eu não acredito que seja tão fácil, né? Agora a questão de visto, falando de visto, né? Os nossos vistos são de descendentes, né? Como eu já falei, né? E hoje em dia, os vistos, dependendo se você é neto de japonês, ou o marido ou a mulher é neto e tem algum laço sanguíneo, de 1 ano a 3 anos. Você consegue de 1 ano a 3 anos. E voltando, né, no passado, como é que a gente conseguiu tirar o nosso visto, você precisava apresentar uns documentos, né, dos seus avós, dos seus antepassados, e esses documentos você provava se você é neto, se é filho, e com esses documentos, que na verdade esse nome desse documento chama Koseki Tohun, né? E esse documento é um documento que é tipo uma árvore genealógica, que mostra se você é neto, se você é filho. Então, com esse documento você conseguia vir para o Japão. Hoje em dia também é da mesma forma, mas você tem que apresentar novos documentos, né? E esses documentos geralmente vão possibilitar você de ficar aqui no Japão de 1 ano a 3 anos e podendo renovar, claro, né? Se você pagar todos os impostos. No passado, o visto saía de 3 anos, dificilmente saía de 1 ano, né? E depois, com muitos problemas, né, com visto, pessoas que casavam por contrato, isso o Japão foi mudando, né? E aí, hoje em dia, tem essas normas aí de visto de 1 ano, de 3 anos. O que foi, bebê? Caiu. O visto de trabalho, eu já não entendo muito bem como que funciona, né? Mas eu acho que o visto de trabalho também depende de um contratante aqui, né, para que você possa vir, né? Então você tem que estar achando, né, um contratante para poder vir. Então essa área aí eu não costumo não entrar porque eu não entendo muito, né? E voltando a falar de trabalho, né, que é o que mais as pessoas perguntam, querem saber fora do Brasil como é que é, né? Então vamos falar aqui dos tipos de trabalho, né? Porque você pensa assim, trabalhar em fábrica, então é o que? Autopeça, é linha de montagem de carro? Não, não tem só isso. Aqui no Japão, dependendo da região que você mora, né? Como no Brasil, né? Tem vários tipos de serviço. Também, claro, é de fábrica, mas é completamente diferente de carro, né? Então, eu já trabalhei, contando a minha experiência, já trabalhei em fábrica de papel, que eu fazia papel higiênico. Então, você pegava aquelas bobinas gigantes e transformava em rolinho, né? E esse rolinho, aí... o papel do Japão é um papel que ele é solúvel em água, né? Então é um processo bem diferente do que do Brasil. É um papel reciclável, né? E é um trabalho que não é tão pesado, mas é um trabalho muito barulhento. É um trabalho que é perigoso ali também nesse trabalho. Pessoas perderam um dedo, perderam mão. Tem pessoas que perderam a vida também. Hoje em dia, claro, com sensores, tudo, né? Você consegue... Sempre você, né, bebê? Então, pessoas perderam também a vida no trabalho. Então, são trabalhos perigosos, né? Outro tipo de trabalho também que eu já trabalhei, né? Que é um trabalho também de fábrica no Japão. É fábrica de borracha. São vedadores, né, para filtro de óleo de motor. Eu trabalhei nesse setor. Às vezes uma fábrica de borracha ela tem vários setores, né? São fábricas grandes. E eu trabalhei numa fábrica que fazia essa borracha, né? Então é um local muito também com calor, né? Porque é uma fábrica que derrete a borracha, né? É uma fábrica assim que queima, às vezes você queima os braços. Se você não tiver habilidade ou tiver alguma distração. São fornos que abrem em torno de 180 graus, para você ter uma ideia como é que é o serviço, né?
E são trabalhos que você faz com bastante agilidade, porque tem uma certa produção que você tem que dar no final do dia. E o cheiro também é um pouco forte, devido à borracha, à fumaça da borracha. E é um trabalho que é muito braçal. Então tem esse tipo de serviço também aqui no Japão, né? Você quer falar de algum serviço seu? Então, já para mulheres, os serviços são mais leves, muitas vezes limpos, né? E, por exemplo, eu trabalhei quando eu cheguei aqui pela segunda vez, não, pela primeira vez foi numa fábrica de plásticos. Eram tubos de plástico para copiadoras. Aí eu pegava esses tubos e fazia a inspeção e encaixotava, né? Colocava nas caixas. Aí num outro serviço que eu tive, que foi na Sony, eletrônicos, né? São eletrônicos, e nas fábricas de eletrônicos é tudo muito mais limpo, muito mais, vamos dizer, organizado. Aí no segundo serviço que eu trabalhei aqui foi em uma fábrica de eletrônicos, a Sony. Eu fabricava aqueles painéis de máquina fotográfica, e era linha, então era limpo, só que era muito rápido, você tinha que fazer 1.200 peças, 1.300 peças num dia só, e no final do dia a gente saía muito, vamos dizer, cansada, estressada, muito cansados. Mas é um serviço leve e limpo. Aí no outro serviço que eu trabalhei também foi uma fábrica que fazia cromagem de peças automotivas. E nessa fábrica eu também pegava e fazia a inspeção, e eu via qual que seria colocado para ser vendido e os que deveriam ser rejeitados, né? E, bom, aí depois tem os bentoyás, né? Que seriam as fábricas de marmita. Aí eu nunca trabalhei nessas fábricas, mas também é um serviço leve, limpo, só que é muito rápido, e tem... Pelas pessoas que eu convivi e que trabalharam lá, elas falam que tem pessoas japonesas, né, que ficam... as senhoras, tem aquelas senhorinhas que ficam na linha, as senhorinhas japonesas, que ficam querendo judiar das novatas, sabe? E fazem que o serviço das pessoas se torne muito, muito cansativo, né? Porque além de ser rápido, tem aquela pessoa lá que é chata, que fica incomodando as outras pessoas que querem trabalhar bem. E então acaba atrapalhando ali o psicológico da pessoa, né? E no final do dia a pessoa também sai muito sobrecarregada, né? E agora, ultimamente, eu tô trabalhando em uma fábrica pequena. Que, aliás, eu prefiro trabalhar em fábricas pequenas porque é um número reduzido de pessoas, eu trabalho sozinha, eu faço o meu serviço, e o chefe é muito mais tranquilo, a gente consegue conversar com o chefe com mais... a gente consegue conversar com o chefe, falando das nossas necessidades, o que a gente está tendo dificuldade no trabalho, tal, o que a gente precisa fazer para melhorar. Então ele vem falar diretamente com a gente, né? Não é através de um líder que fica lá na linha, cuidando da linha, né? Porque na Sony, por exemplo, ficava um líder para cada linha. Aí esse líder tinha que cuidar dos funcionários ali e relatar o que aconteceu durante o dia para os chefes. Ali onde eu tô já é diferente. Eu falo diretamente com o chefe e fica mais, assim, um clima mais
mais legal. O trabalho fica mais leve, vamos dizer assim, né? E nesse trabalho que eu costuro e preencho uns potinhos com cimento que serve para... É uma peça que serve para produtos eletrônicos, né? Mas, dentre grandes fábricas e pequenas fábricas, eu prefiro trabalhar em pequenas fábricas, justamente por isso, por ter menos gente, por poder falar diretamente com o chefe e pelo clima ser um pouquinho mais leve. Quando você sai daí, você fala assim, você sai do Brasil e fala, você tem uma imagem do trabalho, daí quando você chega aqui, pode contar que você vai ter outra imagem desse mesmo trabalho. Por quê? Como ela falou, aqui não é só o trabalho em si que você tem que lidar, né? É todo um sistema de regras, pessoas estrangeiras de vários países, formas diferentes de trabalhar. O japonês, a cultura japonesa, ela tem toda uma regra, uma metodologia para fazer alguma coisa. Eles não fogem disso. O brasileiro gosta de fazer a coisa diferente do jeito dele, e aqui no Japão não funciona. Você pode fazer do seu jeito, mas tem que provar para eles que o teu jeito é melhor. Claro que depende também de muita fábrica, né? Mas o geral mesmo do Japão é você seguir a regra, é você fazer daquele jeito. Por exemplo, hoje eu trabalho eu sou motorista, né, de empilhadeira. Então eu tenho minha forma de trabalhar, mas eu tive que provar que minha forma de trabalhar é diferente. Porque até então tinham regras que você vai, na sua experiência ali, né, de fábrica, você vai seguindo. Mas tem outras que você não segue em certos momentos, de que o serviço está de um jeito diferente. E você não segue essas regras, mas tudo também com o consentimento dos líderes, né? Então tem esse tipo de coisa, né? Pessoas, né? Às vezes você trabalha com pessoas que não são bons no serviço, até você talvez não é tão bom no serviço, tem pessoas que não têm paciência com você. Então vem preparado, sai do Brasil preparado para outras situações, né? Não só dinheiro, não só a vida no país. Claro, tem o seu lado bom, né? No morar aqui, num país desenvolvido, né? Mas tem os seus lados ruins também. Você tem que encarar eles, né? Com bastante sangue frio, que eu falo, né? Porque brasileiro geralmente, quando chega no Japão, tem um baque muito grande cultural, né? Às vezes você não consegue entender o porquê que o sistema desse país é assim. Eu acredito também que quem mora na Alemanha, quem mora em países assim com bastante regras, também, né? Você não entende de cara o que está acontecendo, né? Você acha que é discriminação, você acha que é preconceito, mas não, pode ter sim, né, o preconceito, a discriminação, mas também muito é regra, né? Muito é seguir métodos, né? Então tem que estar preparado para isso. Falando em diferentes tipos de trabalho, continuando, né, falando nesse vídeo, basicamente vamos falar nesse tipo de assunto, porque eu não vejo as pessoas falando sobre isso com tanta consistência em outros vídeos, e é uma coisa muito importante, né? Por exemplo, trabalhos que são muito barulhentos. Você tem problema com trabalhos barulhentos? Aqui no Japão você vai encontrar trabalhos que com barulho assim acima da média, né? Você tem que usar um protetor no seu ouvido, e então são trabalhos bem insalubres, né? Tem trabalhos que são perigosos, né? Aqui também. Então esses trabalhos perigosos aí você tem que saber, né? Quais são, que você mexe às vezes com guindaste. Às vezes tem que circular embaixo de um guindaste, peças que podem cair de cima da sua cabeça. Isso é um outro tipo de trabalho, né? Tem trabalhos chatos também, né? Trabalhos que você não faz quase nada e a hora demora a passar, né? Existe esse tipo de trabalho também. Claro que são trabalhos, muitas das vezes, trabalhos chatos. São trabalhos pesados, né? Ou trabalhos que
requer um tempo para você esperar que se faça alguma peça, alguma coisa, então você tem que esperar ali em torno de 5, 10, 15 minutos. Isso aí demora a passar o tempo. Então são trabalhos que muitas das vezes não pagam tão bem também. Então você tem que estar preparado para esse tipo de trabalho. Aqui no Japão, você escolher o trabalho de cara você não consegue, porque você não tem ainda parâmetro para saber o que é bom, né? Às vezes você fala, não, eu vou para um trabalho que só fico sentado e as suas costas não param de doer. Às vezes você vai num trabalho que você só fica em pé e as suas pernas não param de doer. Então você tem que saber, né, muito bem o tipo de trabalho, quando você chega aqui, o tipo de trabalho que você quer. Claro que com isso eu acredito que é só na experiência mesmo. Você vai ter uma experiência aqui, outra ali, porque ouvindo pessoas falando, você não tem a dimensão do serviço, né? Agora com a experiência com certeza você vai saber, não, esse trabalho é para mim, né? E outra coisa também que tem aqui no Japão são os turnos alternados, né? Que chama Nikotai, né? Que você trabalha uma semana de dia, uma de noite. Tem aqueles que você trabalha uma semana de dia, uma de tarde, outra de noite. Então tem esse tipo de serviço. E aqui no Japão tem serviço também que você trabalha 4 vezes da semana e 2 folga. Então você, às vezes, sábado e domingo você está trabalhando. Tem serviço que você trabalha todos os dias. Entendeu? Tem serviço também que você trabalha para mulheres, principalmente, que têm filhos, né? Trabalha em torno de 4, 5 horas num dia. Porque para você poder ter o tempo, né, para cuidar da casa e tá dando auxílio aos filhos, né? Então, esses trabalhos alternados, eles desgastam muito também, né? Porque você trabalha uma semana de dia e quando você começa a semana de noite, tudo bem, né? Mas só que o primeiro dia, até você acostumar, começa de novo você trabalha muito cansado, com sono. E é a mesma coisa na outra semana, quando você sai da noite e vai para o dia, você alternar isso, o primeiro dia, com certeza você vai estar bem cansado. E o de 3 turnos, geralmente você entra uma semana de dia, outra semana você entra de tarde, outra semana você entra bem de noitinha. Entendeu? Então, esse tipo de turnos também você tem que vir preparado, sair do Brasil também, né, preparado. Que não é só no Brasil, não é só no Japão que tem esse tipo de trabalho. Você vai em outros países também, você vai encontrar assim, turnos alternados. Às vezes você no Brasil só trabalha de dia, tem a noite para dormir, e fora do Brasil provavelmente você não vai conseguir trabalhar só de dia. Depende muito do serviço que você vai conseguir. Esses serviços judiam muito do nosso corpo, né? E quem tem família também, fica muito difícil por exemplo, do marido, da esposa se encontrarem no final de semana, né? Muitas vezes o marido está super cansado porque teve essas horas à noite que ele trabalhou a semana inteira. Aí no final de semana ele quer mais descansar, senão a esposa também trabalhou a noite inteira, quer mais descansar. Aí já na outra semana você precisa pegar já de tarde, então você tem que trocar o seu horário para dormir. Então realmente é muito desgastante para o corpo de um ser humano, né? E os trabalhos que a pessoa só trabalha de noite, a pessoa abre muito mão da família, né? Porque você está completamente ao oposto da vida dos seus filhos, da sua esposa. Então, com certeza você vai ter muito problema. Porque você está trabalhando de noite só pensando em ganhar dinheiro, mas você vai ter problemas com esse convívio, né? Barulho, os filhos também, você não vai frequentar. Às vezes tem alguma festa de escola ou alguma coisa que você precisa frequentar, você vai abrir mão de tudo isso, né? Então você tem que pensar bem se realmente um trabalho noturno funciona para você aqui também. Na verdade, o que seria bom aqui no Japão? Um trabalho que não te desgaste, que você tenha algumas horas extras, que o teu salário por hora seja alto e só trabalhe de dia. Mas para você encontrar esse serviço, você vai ter que procurar bastante, porque aqui no Japão é muito difícil você encontrar um tipo de serviço assim, nesse molde, né? Às vezes você trabalha só de dia, mas o salário é baixo. Às vezes você trabalha só de dia, mas não tem hora extras.
ou às vezes você mora muito distante desse trabalho, você tem que andar uma hora para ir para voltar, então não compensou, porque às vezes nessa 2 horas que você está se deslocando para lá, são 2 horas extras, né, que você deixou de fazer, ou que você deixou de fazer no convívio da sua família, alguma coisa, né? Então tem que pensar bem nessa questão. Esse vídeo a gente quer deixar um pouco mais completo, a gente está falando bastante, né, em relação ao trabalho, para expor, né, as nossas experiências, para que muitos não cometam esses erros, né, seja no Japão, seja em outro país, porque acontece, né, às vezes você não está computando isso aí no seu projeto, né, esses problemas, né, e são coisas importantíssimas para que você tenha uma qualidade de vida melhor fora do Brasil. Não é só dinheiro, né? Não é só um país seguro, como no Japão, né? Porque às vezes você sai do Brasil, sai de uma violência, como o Rio de Janeiro, ou um país assim que tenha bastante violência, ou alguma cidade que tenha bastante violência, e você vem para um país como o Japão pensando que você se livrou dos problemas, mas você encontra outros. E é isso que a gente está querendo deixar claro aqui no vídeo, né? Agora, será que compensa o salário, o trabalho, essas horas extras? Compensam? Turnos alternados? Sim, dependendo como eu falei, né? Dependendo da sua situação no Brasil, compensa. Porque você vai ter uma qualidade de vida melhor e vai oferecer isso para os seus filhos. Você vai, por exemplo, o Japão, aqui tem uma vantagem, né, que não tem a violência, né? Que tem num país como no Brasil, e também tem a vantagem de conservar um pouco mais, né, a infância, né, a adolescência dos seus filhos, que é um país que não tem tanta... A criança e adolescente não é tão bombardeado como no Brasil, né, com coisas que talvez você não queira, né. Um exemplo, por exemplo, se o marido também estiver trabalhando sozinho, como no meu caso, que tem 3 filhos, né? Você também vai passar bem apertado. Apesar do governo estar sempre ali te ajudando, te apoiando, mas você vai passar todos os meses bem apertado. Porque no final das contas, o seu salário vai ser todo para pagar as despesas. Porque você ganha um salário bom, mas aqui no Japão as despesas também são bem altas, né? As coisas são caras também, né? Então, a mulher trabalhando, mesmo que seja em poucas horas, vai ajudar bastante na vida, né? Nas contas de casa, nas finanças, né? O ambiente de fábrica também, no Japão, diferente no passado, você convivia... Quando eu cheguei, você convivia com poucos estrangeiros, mais brasileiros, peruanos, vietnamitas, aliás, brasileiros, peruanos, chineses, filipinos. Hoje você convive com bastante outras raças, né? Com bastante pessoas da Ásia, né? Indianos, nepaleses, vietnamitas, Bangladesh. Então são culturas diferentes, jeitos de trabalhar diferente. Você vai ter que conviver, né, com essas raças. No caso de um crescimento cultural, de você absorver também a cultura deles, também é interessante, né? Mas no dia a dia do trabalho ali, você vai ter que se adaptar. Tem que se adaptar a todas essas culturas, né? A essas pessoas. E isso aí também você tem que estar disposto, né? Agora o último tópico que eu quero abordar nesse vídeo é sobre comida, né? Por exemplo, você tem problema com comida, você não está disposto a experimentar outros tipos de comida, você tem problema com comida japonesa. Então, aqui no Japão, você tem uma variedade imensa de comidas, até a brasileira aqui você encontra também. Claro que um preço um pouco mais elevado, dependendo do que for, né? Mas você encontra, você consegue fazer seu churrasco, você consegue comer aquela carne, né, que você come no Brasil.
Você consegue comer pão, comer feijão, tudo isso eu já falei até no primeiro vídeo, que vamos deixar aqui no card, né, para vocês. Mas dependendo da cidade que você for morar, ou da região, o acesso à comida brasileira ela é bem escassa, né? Então você vai ter que se adaptar com a comida japonesa, a comer o arroz japonês, comer, né, as carnes japonesas, que com certeza você vai se adaptar com facilidade, eu acredito, né? Aqui não é só sushi, não é só comida crua, o cheiro da comida é muito boa, não tem nada a ver com comida que as pessoas falam, vai comer... Tem pessoas, né, que não tem noção, né, pensa que aqui no Japão se come barata, rato, gato, aqui não, aqui no Japão é diferente, né? Se você quer acesso à comida brasileira com facilidade, procure uma cidade que tenha mercados brasileiros, ou próximo até, né? Também queremos abordar sobre carro, né, nesse vídeo. Um exemplo, você tem carteira de motorista no Brasil? Se você não tem, procure tirar o mais rápido possível. Seja homem, mulher, porque muitas das vezes o homem tem e a mulher não tem. Isso aí vai ser um problema para ela, porque ela vai precisar de carro aqui no Japão. Um país como o Japão não tem transporte público que te atenda igual no Brasil, que você anda de ônibus constantemente, de trem constantemente. Aqui no Japão você depende muito de carro. O trabalho, para buscar as crianças na creche, na escola. No mínimo 2 carros você vai precisar aqui no Japão. Dependendo também da região que você vai morar, né? Se você mora como nós, moramos no interior, muitos brasileiros preferem morar no interior, né? Então você vai precisar de mais carro. Agora, se você morar em Tóquio, ter um carro, aí já é complicado devido ao trânsito. Então lá é o melhor de se locomover, trem, de ônibus, de táxi, de Uber. Então seria o melhor. Agora, para morar no interior, você precisa de carro. Então, você já sai do Brasil, tem que sair preparado com a carteira de motorista, para que você chegue aqui, consiga fazer essa transferência com maior facilidade. Claro que aqui você tem que fazer autoescola também, vai ter que fazer as provas, teste para passar, como se estivesse tirando a carteira normal. Mas, tendo a carteira do Brasil, é mais fácil do que você tirar uma carteira japonesa. Aqui no Japão, nós temos um carro grande, porque carro grande aqui no Japão, para você que tem família, precisa. Isso aqui não é questão de luxo, né? Igual no Brasil, você tem um carro grande. Aqui você precisa ter pelo menos um carro grande, né? Porque às vezes, por exemplo, as nossas coisas aqui no Japão, muitas delas foram doadas, foram ganhadas. Claro, compramos bastante, mas tem muita coisa que a pessoa anuncia. É para criança, coisas assim que você acha assim, eu vou pegar porque eu tô precisando. Mas depois você também vai doar, né? Quando você parar de precisar. Então você precisa de um carro grande, que às vezes você precisa de um armário. Aí você vai lá buscar um armário na casa da pessoa. Você não vai pagar frete, alugar um carro, né? Você vai lá e pega e traz e coloca. Então, tendo um carro grande, você tem essa facilidade, né? Outra coisa, quando você vai levar os filhos no parque, você precisa ter um carro grande. Porque no parque, assim, você precisa levar comida, mesa, cadeira, às vezes uma barraquinha para caso a criança queira dormir. Então, você precisa de um carro grande. O que mais? Aqui nos parques, a gente tem vários parques para crianças se divertirem, né? Áreas verdes para eles brincarem, e a gente pode fazer um piquenique, jogar uma bola com eles, soltar uma pipa, né? Então tem muitos lugares legais assim para levar as crianças, que é gratuito, tá perto a gente vai estar perto da natureza, né? E é muito bom os parques japoneses. Falando em carro, né? E imposto, como é que fica? Aqui todo carro, na verdade, a cada 2 anos aqui no Japão, tem que pagar a vistoria. E também, anual, você paga o imposto. E não é barato. Então, você ter um carro, dependendo da cilindragem do motor, né? Você, com certeza, vai ter que estar preparado para pagar esse preço, né? Também tem um seguro. Você paga mensal, né? Então, tem seguros também total, seguro para terceiros. Como no Brasil também, né? Tem.
Então isso aí é um custo também que você vai ter que pagar aqui, né? Mas compensa, né? É uma coisa que no final você vai ver que vale a pena ter, né? Outro tópico que também queremos abordar nesse vídeo é saúde, né? No Brasil você tem o SUS, que você costuma nas casas de emergência, tem pronto-socorro, o SUS, e lá tem o seu atendimento, dependendo da região, um mau atendimento, às vezes bom, dependendo de cidade. Aqui no Japão você paga, né? Embora o que você paga é bem pouco em relação ao benefício, né? Aqui você paga 30% e o governo paga 70% de qualquer consulta. Isso te dá liberdade para você escolher onde você quer ir. Por exemplo, eu quero quero ir num otorrino. Eu não preciso ir no otorrino que está afiliado como no Brasil, né? Aquele otorrino que está afiliado àquele tipo de plano de saúde. Não, aqui você paga e vai aonde, no otorrino que você quiser, em qualquer cidade que você quiser, em qualquer lugar que você quiser. Então isso é um ponto assim que eu acho interessante, embora eu acredito que aqui a medicina, em comparação ao Brasil, eu acredito que aqui muitos estão atrasados. Pelo menos assim, a grande maioria aqui está bem atrasada. E então você tem que buscar novas. Se você vai em um médico aqui no Japão, você pode ir logo em seguida em outro para buscar outro tipo de resultado. Tem casos de brasileiros que foram diagnosticados com câncer no Japão e o médico falou que vai morrer em 1 mês, 2 meses. A pessoa foi para o Brasil, chegou lá, se tratou e voltou. E o médico no Brasil falou, não, normal. Teve tratamento normal e a pessoa se curou. Entendeu? Então aqui dá um diagnóstico, depende do médico que você vai, que te assusta. Porque é muito atrasado, né? Alguns, né, são uma medicina um pouco mais atrasada. Devido também que aqui quem faz uma faculdade de medicina tem que ser realmente filho de médico ou bem rico, né? No Brasil também as pessoas que fazem medicina vêm de uma origem um pouco melhor, mas no Brasil ainda tem a chance do cara ainda conseguir ser médico pelos seus próprios méritos, buscando estudar, buscar uma universidade federal. Aqui já não tem esse tipo de situação. Então, dificilmente um filho de pobre aqui no Japão vai ser um médico. Então, essas coisas aqui no Japão, a parte de saúde, a gente fica bem atento. A gente dá sorte, né, de poder saber do Brasil e daqui, né? Porque japoneses que sabem só da medicina do Japão, muitos deles ficam sem esperança. Você tem médicos de ponta, só que você precisa ter acesso, né? Você precisa encontrar esses médicos e ir atrás deles para ter uma consulta, né? Isso em grandes centros. Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, deixe seu like. No terceiro vídeo vamos finalizar, né? Abordar outros tipos de assuntos. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que nós iremos abordar no terceiro vídeo. Também quer, né, bebê? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer o nosso terceiro vídeo em breve. E deixe seu like, deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida. E tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!